Senhora presidente, senhores senadores, presidente Ana Amélia, nesse final de semana, minha mãe comemorou 93 anos de idade e nós nos reunimos, a família toda, para fazer as festas da matriarca. Isso foi em São Paulo, porque, coincidentemente, o bisneto mais jovem, mais novinho dela, fez 1 ano no sábado. E aí fomos para São Paulo, foi a família toda. Foram meu irmão, a minha irmã, os filhos, netos, bisnetos. E eu fui a São Paulo, eu tinha um encontro com o governador Geraldo Alckmin, tinha um outro encontro social com a bancada federal do meu partido, e fui para São Paulo. Então tive a oportunidade de um fim de semana diferente, porque a gente circula muito e vai a muitos lugares, vai ao aeroporto, vai a restaurante, vai à rua. E é sobre isso que eu quero falar, fazer alguns comentários. No café da manhã do hotel em que eu fiquei, no sábado, eu fui abordado por gente do Mato Grosso do Sul, do senador Figueiró, gente da terra do senador Aloysio Nunes, de São José do Rio Preto, por gente do Paraná, gente do Piauí, gente do Brasil inteiro. E, curiosamente, senador Aloysio, uma lição me deram. A gente pensa que tudo aquilo que acontece com o Brasil é responsabilidade do governo e que isso é a percepção do povo, não é não. O povo estava aí cobrando a mim, como homem de oposição, tomada de posição com relação ao governo, que na opinião deles é o governo da enganação. Eles não medem as palavras. Eles dizem claramente, nós fomos enganados, eu não votei nela, mas nós estamos hoje governados por um governo da enganação. E os senhores vão fazer o quê? Colocam nos ombros da oposição a responsabilidade da vigilância e chegam às raias de cobrar de nós a derrubada do governo. Chegam a esse tipo de raciocínio. É responsabilidade da oposição. E é mesmo, ele tem razão. Eles têm razão. Democracia é feita de governo que governa e de oposição que fiscaliza. Se o governo vai mal e muito mal, é responsabilidade da oposição levar o bonde para o trilho. Curioso ouvir as observações que eu ouvi e a responsabilização que eu acolhi. E a colocação que foi feita do governo da enganação. E aí a gente começa a refletir, senador Aloysio, eu fui governador 2 vezes. A primeira vez eu tinha 37 anos, em 1982, e a segunda vez em 1990. No segundo governo, eu assumi um estado destroçado. Eu não fiz campanha, eu sabia o que é que eu ia assumir. Eu tinha consciência. Tanto que eu dizia, e isso ficou muito lembrado na campanha, que ia assumir e ia ter que consertar um vaso quebrado. A arrecadação do Estado não pagava a folha de pessoal. Toda a arrecadação não pagava uma folha, e o Estado devia 2,5 folhas. Era ingovernável. Quando eu assumi o governo em 91, eu pronunciei uma frase de frente ao Palácio Potengi, no recebimento do governo. Eu disse, pelos próximos 4 anos eu não vou pensar hora nenhuma em mim próprio, eu vou pensar no futuro do Estado. Com aquilo ali, eu passei para as pessoas que eu ia ter que consertar o Estado. Mas durante a campanha, eu não prometi aquilo que eu não ia fazer, também não anunciei aquilo que eu iria precisar fazer. Mas eu não fiz o que Dilma, candidata a presidente, fez. Dilma, candidata a presidente da República, senador Aloysio Nunes, Vossa Excelência foi candidata a vice-presidente da República e talvez não se lembre ou se lembre. Ela disse, em plena campanha, não é necessário fazer choque fiscal no Brasil porque nossa política fiscal é inquestionável. Ela disse isso e repetiu a exaustão. Se lembra que ela demonizava os banqueiros,
que ela espetou Marina e Aécio no canto da parede com relação à relação com os banqueiros. A primeira coisa que ela fez é ela que disse: não é necessário fazer choque fiscal no Brasil, pois a nossa política fiscal é inquestionável. A primeira coisa que ela fez foi escolheu até bem, eu não quero aqui fazer reparo nenhum à figura de Joaquim Levy. A primeira coisa que ele fez foi escolher uma pessoa que está exercendo funções num grande banco. E antes convidou o presidente do Bradesco. O presidente do Bradesco, que viu a esparrela em que podia entrar e não aceitou. Muito bem. Ela dizia que não é necessário fazer choque fiscal no Brasil, pois a nossa política fiscal é inquestionável. E começou o governo escolhendo um banqueiro. Ela demonizava os banqueiros, dizia que a política fiscal dela é inquestionável. E a primeira coisa que ela fez foi mandar o malfadado PLN 36, que é um escárnio à maior preciosidade que nós temos, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela rasgou, ela inutilizou, jogou pelo ralo. Ela propôs um superávit primário no começo do ano de 116 bilhões, gastou as pamparras na campanha eleitoral, tanto que em setembro provocou um rombo nas contas públicas de 20,4 bilhões de reais, gastou o que não podia gastar, e aí manda o PLN 36, que a base governista fez o que o seu mestre mandou, votou e aprovou contra o nosso voto, acabando com a Lei de Responsabilidade Fiscal e transformando um compromisso que é visto internacionalmente como uma coisa sagrada de gastar menos do que arrecada 116 bilhões para pagar juros da dívida que contraiu, transformou em 116 em 10 bilhões. Ela tomou a responsabilidade. Ela que disse: não é necessário fazer choque fiscal no Brasil, pois nossa política fiscal é inquestionável. Começou o governo fazendo não um choque, fazendo um terremoto fiscal com o PLN 36. Muito bem. Senadora Ana Amélia, senador Luiz, senador Aureliano, olha as pérolas que estão acontecendo conosco e que causam a indignação das pessoas com quem eu convivi em São Paulo e que seguramente fizeram as mesmas observações que farão cidadãos de Pernambuco, do meu estado, do estado de Minas Gerais de Vossa Excelência, do Rio Grande do Sul da Presidente. Já se fala hoje, na maior sem cerimônia, na volta da CID, aumento de impostos, aumento de arrecadação. Ao invés de fazer aquilo que é preciso fazer, que é diminuição de gasto público, que é o que precisava fazer, ela que disse, vou repetir, não é necessário fazer choque fiscal no Brasil porque nossa política fiscal é inquestionável. Já está falando em aumentar imposto. CID vai nos encontrar pela frente na hora em que vier a propor a volta da CPMF, que está ousando de novo falar em volta da CPMF. Curioso, ela que fala em equilíbrio fiscal já começou com o tarifaço. Senador Aureliano, Vossa Excelência se lembra do discurso que ela fez em cadeia de rádio e televisão há 2 anos atrás, baixando em 20% a tarifa de energia elétrica? Só este ano, 2014, já aumentou em 17,6%. Já zerou aquilo que fez em cadeia nacional, já zerou o tarifaço. Para não falar no que já fez logo que passou a campanha eleitoral. Aumentou 3% na gasolina e 5% no óleo diesel da Petrobras. Por enquanto, lamentavelmente, por enquanto, demoniza os banqueiros, dizem que os banqueiros são os responsáveis pelas mazelas nacionais, porque cobram juros, porque arrancam as vísceras da sociedade. Curioso. A taxa de juros, que até durante toda a campanha eleitoral era paradinha, uma maravilha, equilíbrio fiscal sob controle completo, 11%, linear, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 11%. Passou a eleição, 11,25%, passou a eleição, 11,75%, daqui a pouco vai para 12,5%. E aqueles que se habituaram a comprar bicicleta, motocicleta ou automóvel com taxa de juros civilizada, levaram na cabeça, votaram em Dilma e elegeram o governo da enganação, que é o que eu vi em São Paulo, o governo da enganação.
os juros, porque é só nisso que eles sabem ancorar o combate às mazelas no campo econômico, para desembocar na inflação. Essa é a minha maior preocupação. Senador Aloysio, Vossa Excelência se lembra da inflação de expectativa. O Plano Real tem muitos méritos, mas o maior dos méritos com a manutenção dele é que ele quebrou a espinha dorsal da inflação de expectativa, que era a componente daquela maquininha de remarcação de preço, plac, plac, plac. O Plano Real, depois de um tempo, domou a inflação e a maquininha foi aposentada. Eu tenho medo daquela maquininha voltar. Sabe por quê? Porque se você pegar a inflação dos últimos meses no país, em junho foi 6,52, depois 6,50, depois em agosto 6,51, em setembro 6,75, em outubro 6,59, em novembro 6,56. Todos os meses acima do teto da meta. Ah, mas 6,5 é pouco, mas está acima do teto da meta e o governo não tem mais remédio para consertar. Tudo que fez e não resolveu. Aumenta a taxa de juros, vira daqui, vira dacolá, usa a Petrobras, quebra a Eletrobras, faz miséria e não consegue domar a inflação que está no patamar superior. E como está permanente no patamar superior, os agentes econômicos têm o direito de pensar que a inflação não tem controle e começar a voltar a remarcar preço. Isso é o que me apavora. Isso é o que eu estou sentindo. Senador Aureliano, eu já ouvi de empresários grandes neste país que estão pensando em desobediência civil. Sabe por quê? Eles me dizem que, primeiro de tudo, não têm confiança no governo, que pagam impostos, os impostos são malversados, e mais, que eles pagam e os que não pagam encontram fontes de reformulação dos débitos e fazem os refis da vida, fazem as composições da vida, e eles que pagaram em dia se sentem logrados, pensando numa coisa que também me apavora, que é a desobediência civil, deixar de pagar as suas obrigações tributárias. Esse é o estado de coisa, senador Aloysio, que nós estamos vivendo. Eu não estou exagerando, eu estou ouvindo isso. Mais do que tudo, a coisa que mais me apavora é a perda de confiança, a perda da credibilidade do governo pela onda de corrupção que invadiu a estrutura radicular do governo. A gente imaginava que o mensalão fosse um episódio isolado. O petrolão é uma coisa muitas vezes maior do que o mensalão, muito mais perversa, muito mais enraizada. E eu estou convencido hoje de que não está na Petrobras só. Está nos órgãos que contratam estradas, que fazem portos, que fazem aeroportos, que contratam qualquer tipo de obra de infraestrutura neste país. Na gestão dos fundos de pensão das empresas estatais. Isso que vem de longe, até porque muitos dos gestores, até de trás, têm raízes do Partido dos Trabalhadores e se adestraram ao longo da vida a fazer marmotas nos fundos de pensão. Talvez tenham feito escola nos fundos de pensão. É uma coisa endêmica. E o pior de tudo, senador Aloysio, eu, na minha boa-fé, imaginava que a presidente Dilma, na hora em que fez aquela carta de próprio punho, dizendo que tinha sido enganada na compra da refinaria Passadina, porque ela, como presidente do Conselho, ela tinha se valido de um relatório falho e do ponto de vista jurídico imperfeito. Hoje eu estou convencido, depois de que evidências surgiram como depoimento da gerente Venina, dado nesse fim de semana, depois do depoimento de uma pessoa em quem eu não tinha nenhuma razão para desconfiar, a presidente Graça Foster, do que ela veio e disse na CPMI, que não tinha informação de malversação, nem de coisas mal feitas na Petrobras, do diretor Cossença, que disse a mesma coisa, e do que a Venina falou,
que alertou por e-mail, exibiu os e-mails das advertências dos malfeitos, das contratações fraudulentas, dos sobrepreços, tudo aquilo, eu tenho o direito hoje de pensar que aquilo que ocorreu com a Petrobras, com a direção geral da Petrobras, aquilo é um estado de coisas, é uma epidemia que está dentro do governo e que a presidente da República sabia sim. Sabia sim. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Aquilo que ocorre na Petrobras, com figuras como a presidente da Petrobras, como diretores em quem a gente confia, e que de repente aparece uma gerente para desmanchar a credibilidade e quase que impor a demissão em massa da diretoria, transpõe-se para a estrutura do governo como um todo, chegando à presidente da República. É por essa razão que, senador Aloysio, nesta manhã, nesta tarde de segunda-feira, alertado por aquilo que eu ouvi lá do seu estado, é que eu estou absolutamente convencido de que, em sendo nossa responsabilidade, sim, de vigiar um governo que perdeu a credibilidade da sociedade brasileira, que entende que nós estamos sendo governados por um governo da enganação, que na campanha teve um comportamento e que durante o governo está fazendo justamente o que demonizava, negando aquilo que dizia que não ia fazer nunca, atribuindo a nós o que ela está fazendo muito mais agora. É que eu estou convencido de que esse recesso vai ter que ser um recesso mais curto para nós. Vai ter que ser um recesso diferente para nós. Vai ter que ser um recesso onde não é possível não interromper os trabalhos congressuais, porque essa é uma tarefa institucional, é uma condicionante, é uma determinação constitucional. Mas nós temos que ficar atentos. As comissões temporárias do Congresso, Câmara e Senado, têm que ficar ultra antenadas, porque muita coisa está por vir. O país é de todos nós. A sociedade espera muito da oposição. A oposição que está no Congresso denunciando com dignidade, com altivez e que está cumprindo com a sua obrigação. Governo governa e se governa mal, a oposição tem trabalho dobrado. Senador Aloysio, nós temos que pensar em plantões para os meses das festas natalinas e para o mês de janeiro, para ficarmos antenados e fazermos das comissões temporárias do Congresso um instrumento permanente de atenção aos reclamos da sociedade que espera de nós e tem toda a razão e tem todo o direito de esperar de nós, daqueles que fazem a oposição e que têm a obrigação de vigiar o mal feito. E o mal feito está demais. O mal feito transpôs todas as medidas e cabe a nós segurar e manter as estruturas de fiscalização, de denúncia e de controle permanentes, vivas, estruturadas, em nome daquilo que nos exige a sociedade brasileira. Vamos com prazer, senador Antônio Aureliano. Excelentíssimo senador José Agripino, a lucidez de Vossa Excelência, a nação espera por ela. Ainda bem que nós temos lideranças como Vossa Excelência que conclamam a nação a irmos buscar cada vez mais a verdade sobre os fatos e sobre as eleições. Particularmente, quero dizer a Vossa Excelência que nós realmente, se nós não tomarmos cada vez mais atitudes, o governo é feito pelo governo e pela oposição. A nação toda está, inclusive o próprio governo e lideranças importantes, que eu, inclusive, reconheço, homens sérios, que também não posso deixar de citar, inclusive, aqui o senador Paulo Paim, que preside essa sessão, um homem honrado, um homem sério, mas que todos nós temos responsabilidade e, nesse momento, não podemos, de maneira nenhuma, deixarmos a nação órfã de uma oposição firme e eficiente. E Vossa Excelência traduz isso de uma maneira muito clara. Vossa Excelência que tem história política nesse país. Vossa Excelência que é decano desse Senado. Vossa Excelência que sempre honrou as tradições, tanto de Vossa Excelência como a de seu pai, que eu tive a honra de conhecer, o senador e governador Tarcísio Maia, com quem tive a oportunidade de conviver pouco, mas convivi com muita honra, e que Vossa Excelência dar sequência à vida pública dele de maneira transparente e clara,
pois esse Congresso nunca viu ninguém dizer nada que desabone a conduta de Vossa Excelência. Por isso que Vossa Excelência tem autoridade moral de ex-governador de Estado, de senador da República, de deputado de grande liderança do nosso querido Nordeste, e fico muito satisfeito de Vossa Excelência ouvir o clamor das ruas e estar nesse parlamento aqui, honrando esse clamor e buscando a verdade. Obrigado, senador Antônio Eliano. A minha fala é muito produto de uma prestação de contas daquilo que a gente ouve e que tem que responder com compromissos. A sociedade espera que o governo governe e a oposição cumpra a sua obrigação. Qual é a preocupação das pessoas? As denúncias agora são semanais, são diárias e são cada vez mais profundas, cada vez mais graves. A população está com medo de se sentir desassistida. Os meios de comunicação fazem a denúncia, mas é preciso que, do ponto de vista político, lideranças sustentem a averiguação dos fatos e exijam punições e atitudes por parte do governo. E as pessoas estão com medo do buraco negro em que vai se colocar o Congresso Nacional durante o período de recesso. E a minha proposta e a conversa que eu vou ter com os meus pares do PSDB, do PPS, dos partidos de oposição, do PSB, é que nós organizemos forças-tarefa para, no período de recesso, exercermos aquilo que a sociedade está esperando e exigindo da oposição. Vigilância em nome do interesse coletivo e do interesse público do país. Muito obrigado, senhor presidente.